Jacinto Malungo, muito boa noite, é contigo. Boa noite, Marcelina Gonçalves. Estamos na Semana do Brasil em Angola. Os dois países partilham a mesma língua, laços históricos e buscam agora aprofundar as relações económicas que manifestamente estão ainda longe do desejado. Raimundo Lima, presidente da recém-criada Câmara de Comércio Angola-Brasil, um conhecido empresário brasileiro no nosso país, é o nosso convidado para a entrevista Zimbo. Raimundo Lima, boa noite e muito obrigado por ter aceitado este nosso convite numa semana tão importante para o Brasil, um país igualmente importante para Angola, que está a celebrar 202 anos de independência. Foi o primeiro a reconhecer a independência de Angola e o Raimundo está em Angola. Como é que se sente nesse país que escolheu viver há já muitos anos? Eu me sinto muito bem, estou aqui há 25 anos, né? É um prazer enorme estar aqui falando com você e com os ouvintes e telespectadores da TV Zimbo. E eu não sou um dos poucos, eu sou um dos muitos que optaram por viver em Angola. De todos os brasileiros que vivem em África, 63% vivem em Angola. Então é um número muito expressivo, de 36.900 brasileiros que vivem em todo o continente, 25 mil vivem em Angola, segundo estudo recentemente divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Angola é um país relevante para o Brasil e o próprio presidente Lula disse que é o maior em África. Não só isso, mas é também o país que é uma porta de entrada para a África, para o Brasil, por todas as razões históricas, de língua e de relações culturais e comerciais. Então, Angola é considerada hoje o país que é considerado uma porta de entrada, digamos, para o Brasil em toda a África. Então, por isso que o Brasil firmou uma parceria estratégica com Angola, não é? Isso já ocorreu em 2010, houve uma certa paralisação e agora foi retomada essa parceria o ano passado, quando o presidente Lula esteve aqui e, por sinal, o presidente Lula e o presidente João Lourenço. João Lourenço descerraram a placa da nossa Câmara de Comércio Angola-Brasil, que foi criada a partir de uma iniciativa da AEBRAN, que é a Associação dos Empresários e Executivos Brasileiros de Angola, que já existe aqui há 21 anos. Eu sou o presidente das duas entidades e tenho uma grande honra de estar aqui nessa condição. Então, para você ter noção, em termos de quantidade de brasileiros aqui, o segundo país que tem mais brasileiros em África é a África do Sul, que tem apenas 3.600 brasileiros. Olha, Angola tem 25 mil brasileiros. Acolhe 25 mil brasileiros de forma carinhosa, respeitosa e produtiva até para os dois países. Há estas questões que são extremamente positivas, os laços históricos e consanguíneos que existem, mas do lado económico as coisas são, como se costuma frisar muitas vezes, ainda muito tímidas, estão ainda muito tímidas. Sim, e houve um certo recuo, não é? Olha, em termos de balança comercial, nós já tivemos 4 mil milhões de dólares de corrente comercial entre os dois países em 2010. Foi o melhor ano de sempre. Foi o melhor ano. De lá para cá, foi havendo uma queda, e este ano, por exemplo, o ano passado, vamos falar de um ano inteiro, o ano passado ficou em 1 bilhão e 100 milhões de dólares, né? Este ano, de janeiro a julho, nós temos uma corrente comercial entre os dois países de aproximadamente 900 milhões de dólares, sendo que o Brasil exportou para Angola aproximadamente 290 milhões de dólares nesses 7 primeiros meses, e Angola exportou para o Brasil 900
626 milhões de dólares. Essencialmente petróleo. Mas Essencialmente o Brasil petróleo tem e derivados de petróleo. petróleo. O Brasil Basicamente isso. que tem uma Diversidade maior. Pronto. A variedade dos produtos que chegam aqui vão, primeiro, açúcar, né? Cerca de 1/3 do volume de negócios do Brasil para Angola é açúcar. Depois nós temos a carne de aves, sobretudo, mas também de carne de boi, carne de porco, enchidos, e temos um pouco de automóveis e também equipamentos para carro. É uma variedade grande do Brasil para cá. Falou do açúcar, e temos aqui a Biocom, que é uma empresa estratégica e de grande dimensão, com investimentos brasileiros também, mas que infelizmente ainda não consegue atender a demanda do mercado. Pois é, então há muita importação ainda de açúcar pela própria Biocom também, e eu espero que rapidamente haja um crescimento da produção da própria Biocom e de outras empresas, para que Angola reduza significativamente as importações e que passe a atender a sua demanda com a sua própria produção nacional. Aliás, essa questão da produção nacional é essencial para que o desenvolvimento real do país aconteça, para que tenhamos uma produção, sobretudo de produtos alimentares, muito maior do que nós temos hoje, e, portanto, que nós tenhamos mais comida na mesa do angolano com melhor qualidade, em maior quantidade e a um preço mais baixo. Isso só vai acontecer com esta aposta na produção nacional. Produção nacional. E na diversificação também da produção nacional. Os empresários brasileiros têm este interesse de entrar para estas áreas que o próprio governo elencou como prioritárias? Sim, é muito importante que se tenha clareza que há interesse dos brasileiros em investir aqui, há interesse do Estado também, eu vou falar das duas áreas, do governo brasileiro, e, por exemplo, há uma prioridade absoluta nos investimentos, sobretudo no CUNENI. Então, pretende-se incrementar o desenvolvimento de uma área que uma região que é semiárida, ou seja, a ideia é combater a seca com produção irrigada, né, com agricultura irrigada e com agricultura familiar, semelhante ao que aconteceu, por exemplo, no Brasil, na região do Vale do São Francisco. Por isso mesmo que aqui nós temos tido já, desde o ano passado, e constantemente temos tido aqui visitas de técnicos e de especialistas da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, não só, mas também da Emater e da Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, exatamente para passar o seu know-how, tanto do ponto de vista técnico, tecnológico, mas também financeiro, de garantia, serão investimento público, serão investimento privado? Públicos e privados. Então, a questão não é apenas o financiamento, mas também, não basta ter dinheiro, mas também ter tecnologia adequada, ter sistemas de financiamento adequado, ter sistemas de seguro agrícola também adequado. Que é um seguro que ainda não temos em Angola. Esse é um grande problema. Então, veio aqui, por exemplo, uma equipe do Ministério da Agricultura e Pecuária, o mapa do Brasil, e apresentou aqui, inclusive, alternativas para que esses seguros sejam implantados com brevidade e com eficácia. Porque a grande vantagem dessa parceria é que o Brasil levou, por exemplo, 40 anos para fazer essa reforma agrícola. Essa reforma agrícola lá nessa região, por exemplo. E, portanto, traz para cá os pontos negativos para serem evitados e os pontos positivos para serem implementados. Então, por outro lado, a iniciativa privada pretende estar aqui mais forte na área, por exemplo, de fertilizantes, que é muito necessário, né? O calcário, o NPK, capa aqui, e é necessário que nós tenhamos um ambiente de negócios mais
favorável. Por exemplo, a questão da terra. É preciso que se tenha alguma mudança significativa para Os que dois o países investidor tenha mais... a terra de forma bem diferente. Não é? No Brasil, Acha você que tem a isto constitui- propriedade da terra. Aqui não há propriedade, Acho é que só isto o constitui uso da terra. um entrave. Sim. Apesar dos longos anos que se estabelecem de 65 uso anos, da né? terra, não vos parece Não é suficiente? suficiente, porque a propriedade da terra é diferente apenas do período que se oferece. Mas eu tenho Pro informações, inclusive do Ministério do Planeamento, de que já está em estudo e em breve deve sair uma nova legislação que vai facilitar um pouco nessa área o atendimento ao interesse do empresariado. Mas não é só isso. Existem outros fatores diversos, como, por exemplo, a burocracia exagerada. E chegado aqui, quais é que são, efetivamente, os maiores entraves Pois para, um para deles os é empresários esse, brasileiros? a investirem em burocracia, ainda a corrupção, que é muito elevada, por mais que o governo tenha... Entrando por este combate à corrupção, entrando por ela esse está aí. combate, mas inclusive a pequena corrupção também, quer dizer, é preciso haver um combate efetivo em todos os níveis para que se tenha maior segurança. Por exemplo, o retorno do investimento, o retorno do capital é outro fator que precisa ser melhor assegurado na legislação. Mas existem alguns fatores que podem ser melhor incrementados entre os dois países. Por exemplo, eu levei uma delegação de empresários brasileiros e angolanos a Brasília para discutir alguns pontos específicos. 3 deles são muito claros. A questão da bitributação, ou seja, é preciso evitar-se que aqui em Angola e lá no Brasil haja uma tributação, ou seja, a cobrança de determinadas tarifas, de impostos, de taxas, duplicadamente. Então é preciso acabar com isso para reduzir os custos, consequentemente reduzir também. os preços e dar mais competitividade também ao produtor. Por outro lado... O problema é que isto, nesta altura, será mais favorável ao Brasil, que tem muito mais para exportar para Angola do que o contrário. Não, mas a questão não se trata apenas de exportação. É preciso que se entenda que também na própria produção você precisa de equipamentos, de serviços, não é só a exportação do produto propriamente, mas de insumos para você aumentar a produção local, muitas vezes. Mas outro ponto muito importante que nós temos defendido é a criação do chamado swap monetário. O que é isso? É a possibilidade de Angola importar produtos do Brasil pagando em kwanzas e o Brasil também poder importar de Angola pagando em reais. E aí fazer um encontro de contas através dos bancos centrais. E reduz esta pressão que há sobre os cambiais. Exatamente isso. Quer dizer, o grande problema que nós temos de divisas, as questões cambiais muito claramente que afetam principalmente Angola, seria bastante minimizado, porque você não precisaria de fazer negócios somente com a moeda americana, estrangeira, americana ou europeia, quer dizer, o euro, o dólar. Então, não precisaríamos trabalhar. Nós temos trabalhado isso, inclusive, junto ao ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, não é? Entregamos um documento a ele, tivemos com ele aqui também em Angola, quando ele veio com o presidente Lula. Lá no Brasil, tivemos reuniões em vários ministérios, Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, Ministério de Indústria e Desenvolvimento Econômico, que, por sinal, é liderado pelo vice-presidente da República, o Alckmin, e também a Apex. Nós tivemos reuniões lá com a Agência de Promoção de Exportações do Brasil, que é equivalente à Apex aqui, e discutimos esses aspectos. O outro aspecto muito importante foi exatamente a defesa da retomada dos financiamentos para Angola. Ou seja... E cheguemos aqui ao financiamento. Nós não recebemos financiamento brasileiro há provavelmente 10 anos ou muito mais. E aqui gostaria de um balanço da aplicação deste investimento, as razões para eles terem sido, se assim podemos considerar, suspensos, e este gesto que se está a dar agora de uma possível retoma do investimento brasileiro, na verdade, que veio do BNDES.
Na verdade, Angola foi o país que mais se beneficiou de recursos financeiros e financiamentos do Brasil. País Em África. em linha de desenvolvimento. Não, no No mundo, mundo. entre os países em desenvolvimento ou mesmo subdesenvolvidos. Então, foi o país que mais se beneficiou. Angola recebeu até 2015, portanto, há 9 anos, recebeu um total de 3.850 milhões de dólares. 3.850 milhões de dólares, através do BNDES, que foi 3.300 milhões de dólares, e através do PROEX, que é o Programa de Exportações do Banco do Brasil, recebeu 550 milhões de dólares até aí. Só que, de lá para cá, com as mudanças de governo no Brasil, a partir do governo Temer e depois também com o governo Bolsonaro, nenhum valor foi financiado para Angola. Então, nós entendemos que isso não tem muita lógica, porque Angola pagou tudo o que devia em 2019. Portanto, de 2019 para cá não deve nada. Então, há toda uma razão para retornar os financiamentos a Angola. E esses financiamentos vão retomar? Pois é, mas aí que está. Começa a ser retomado, eu estou trazendo esta informação aqui, é uma novidade. Nós tivemos uma reunião remota com a direção do PROEX, do Programa de Exportações do Banco do Brasil. Eu participei dessa reunião, também dirigentes da Embaixada Brasileira e 2 outros empresários, e nós discutimos com eles as formas de financiamento através do PROEX. O PROEX vai disponibilizar já, para Angola, recursos, e já de temos total, um número? O número que nós temos é a nível mundial. O PROEX tem 2.000 milhões, 2 bilhões disponíveis para... Ainda abaixo da dívida ou dos financiamentos que Angola tinha recebido. Sim, mas ao longo de muitos anos. Mas ele tem agora já disponível esses 2.000 milhões. E o volume que Angola iria participar desse bolo, ou vai participar desse bolo, vai depender dos negócios que venham ser incrementados entre empresários angolanos e brasileiros, ou mesmo brasileiros que estão aqui estabelecidos em Angola, porque esse é um programa de exportações do Brasil para cá. Então, eles financiam as exportações a depender da demanda que tenhamos aqui. Evidentemente que há determinadas exigências, nós temos detalhes dessas exigências. Eu vou reunir empresários aqui através da Câmara de Comércio Angola Brasil, a CCAB, para apresentar a eles quais são essas exigências, quais são essas formalidades, para que eles se preparem e que iniciemos, então, a retomada desses financiamentos, que efetivamente já está disponível. Agora, o maior volume de financiamentos do Brasil para cá foi através do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. O BNDES tem manifestado este desejo de voltar a financiar sim, o BNDES, Angola, ou não, o BNDES financiou aqui 3.300 milhões de dólares. O presidente Lula já manifestou esse interesse, e o vice-presidente Alckmin, que é o ministro Geraldo Alckmin, também já manifestou esse interesse. E nessas reuniões que nós tivemos lá com os vários ministérios, nós defendemos isso e houve uma aceitação geral do banco. Do banco só não, também dos outros ministérios. Agora, isso precisa ser incrementado a partir de algumas mudanças das normas desse financiamento. Estas mudanças nós vamos falar quando voltarmos do intervalo e olhar também para os setores que mais se investe em Angola por parte dos empresários brasileiros. Até já nesta entrevista Zimbo com Raimundo Lima. Boa noite, bem-vindos de volta ao Jornal da Zimbo, a entrevista Zimbo, edição de sexta-feira. Raimundo Lima, presidente da Câmara de Comércio Angola-Brasil, é o nosso convidado nesta edição. Estávamos a falar sobre as condições que o Brasil está a discutir para que, efetivamente, o investimento brasileiro, o financiamento brasileiro, retoma ao nosso país. Que condições são essas que o Brasil considera fundamentais?
Então, em função da Lava Jato, nós tivemos essa suspensão de vários financiamentos politicamente analisados, naturalmente, essas questões, mas que agora o próprio Congresso Nacional no Brasil está analisando ainda os mecanismos de financiamento, os mecanismos de controle, as formas de fazer com que esse dinheiro sejam cada vez melhor aplicados e que venham a atender aos interesses de Angola e do Brasil. Então, isso está neste momento sendo discutido a nível da Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, vai passar também pelo Senado. Então, espero que isso ocorra com a maior brevidade possível para que sejam estabelecidas essas normas de financiamento com relação ao compliance e, portanto, que se tenha condições de rapidamente retornar esses financiamentos para o Brasil, para Angola, nas mais diversas áreas. Neste momento, quais são as áreas em que os empresários brasileiros mais investem em Angola? E aqui, olhando para o futuro e um futuro de curto e médio prazo, para onde é que estes investimentos se poderão direcionar? Que empresas estarão envolvidas? Pois é, o Brasil está apostando hoje em várias áreas, como, por exemplo, ferro-gusa. Nós temos uma indústria de ferro-gusa aqui no país, que é uma parceria brasileira com angolanos, e uma siderurgia, CSC, e nós temos também aqui, por exemplo, na área de energias renováveis, um investimento bastante razoável, não é? Nós temos aqui na área pecuária, né, na produção de leite, de carne animal, mas também na avicultura. É importante, né? Nós trouxemos agora um projeto que é de 1 milhão de pintos que a West Aves está desenvolvendo. Nós temos aqui também o próprio projeto que eu falei do Cunene, não é? Que é uma coisa muito mais ampla, mas precisamos ampliar a produção de fertilizantes e a produção agrícola e agropecuária nessas regiões mais difíceis, onde temos a seca, lá no Cunene e tal. Mas nós temos também a necessidade aqui de aumentar toda a produção nacional de frutas, de alimentos em diversas áreas, sobretudo para evitar a importação, como temos hoje, tão grande, de açúcar, de aves, de carne, até carne de frango, mas sem deixar de ter aquela participação bastante significativa aqui na área de construção civil, na área das obras e também na área da energia, principalmente a energia renovável. O Brasil tem uma grande experiência em energia eólica, na energia do ar e também na energia solar. Então, são duas áreas que o Brasil está bastante avançado a nível mundial e pode dar um grande contributo também para Angola. Para mudar a matriz energética do país, que é uma coisa que hoje em dia muito se fala. Nós estamos a chegar ao fim desta nossa entrevista e deixo agora um minuto para uma mensagem aos empresários angolanos, brasileiros e ao povo brasileiro que celebrou agora 202 anos de independência. Pois é, essa nossa integração entre os dois países, entre brasileiros e angolanos, há de perdurar e de se intensificar, não é? No nosso entendimento, essa acolhida que eu falei dos brasileiros é fundamental, é uma demonstração dessa ligação que nós temos entre os dois países, essas duas nações amigas. Existem vários projetos que não são muito conhecidos, por exemplo, o Brasil forma, a nível de pós-graduação, no momento, 3.200 médicos angolanos, não é? Temos projetos na área de educação, da saúde. Aqui há um projeto que já está sendo implantado e que deve ser inaugurado daqui a 2 anos, que é
indústria farmacêutica de medicamentos, não é? Com brasileiros à frente. Então, existem várias áreas que podemos discutir. Eu quero ressaltar que não foi por acaso que nós fizemos aqui a maior comemoração da independência do Brasil. Este ano é a 15ª Semana do Brasil, aqui em Angola, e nós tivemos a oportunidade de fazer uma semana inteira de atividades que termina amanhã. Eu quero convidar toda a população de Luanda a ir amanhã ao ICA do Talatona, o Hotel ICA, onde vamos fazer um dia inteiro praticamente, né? Serão 10 horas de samba, de 1h da tarde até as 11 da noite. Vamos ter 2 bandas de samba, vamos ter aula de samba, vamos ter uma mesa de pagode, ou seja, um samba de roda. Vamos ter várias atividades ligadas a samba, com 2 DJs também muito experientes aqui, de forma que essa Semana do Brasil, que acontece desde sexta-feira passada, há uma semana aqui na Zimbo, foi feita uma edição especial maravilhosa sobre as relações Brasil e Angola, e de lá para cá tivemos um monte de atividades, feijoada, um debate maravilhoso ontem, aliás, como foi mostrado aí na televisão, um debate sobre as relações bilaterais Brasil e Angola, e o crescimento sustentável do país. Um debate maravilhoso com o ex-presidente da República, Bondir de Souza, o ministro Felipe Zal, da área da cultura, o diretor regional do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o embaixador em exercício do Brasil. Então foi muito bom o debate, e com novidades também que serão implementadas aqui em Angola. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós é que agradecemos a Raimundo Lima pela presença aqui no Jornal da Zimbo para esta grande entrevista. Até uma próxima oportunidade. Será um prazer sempre. Muito obrigado. E assim que nos acompanhou, boa noite. Muito obrigado por nos preferir. O Jornal da Zimbo e a entrevista Zimbo ficam por aqui. Até à próxima sexta-feira.